Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um único versículo. Um só, mas que, nossa, é extremamente poderoso. Ele funciona como uma porta de entrada para a sabedoria. Vamos juntos destrinchar cada pedacinho dele para entender por que ele é a base, sabe? O comecinho de tudo para uma vida com mais sabedoria. E tá aí. Esse é o nosso ponto de partida. Repara só na estrutura. Começa com um C, né? Isso já mostra que é uma condição. E logo depois vem duas ações que são essenciais. Não é uma ordem, uma imposição, é mais um convite, quase uma fórmula que prepara o terreno para tudo que vem depois. Certo? Então vamos focar na primeira parte, o primeiro pilar, aceitar as palavras. Parece óbvio, né? Mas o que será que significa de verdade aceitar essas palavras nesse contexto? É isso que a gente vai investigar agora. E essa ideia de aceitar já levanta uma baita questão, né? A aceitação deve ser total, sem filtro, ou dá para ser seletivo? Escolher o que parece bom e deixar o resto de lado. Bom, a resposta é sim, curta e grossa. A orientação aqui é para uma aceitação completa, total. Mas, olha, não se engane com essa simplicidade, porque por trás desse sim tem muita profundidade. Vamos entender isso melhor. E aqui a gente começa a entender a profundidade da coisa. Saca só a definição. Aceitar não é uma atitude passiva, tipo só ouvir e concordar da boca para fora. É um ato ativo. É receber com fé e humildade. É tudo sobre uma postura interior, sabe? Uma atitude de abertura e de confiança. Beleza. Isso nos conecta direto com o segundo pilar. Depois de aceitar, a próxima ação é guardar. Percebe como uma coisa se encaixa na outra? Não adianta só receber, né? É preciso também preservar, cuidar daquilo que foi recebido. Isso, claro, levanta outra pergunta importante. Se esses mandamentos são tão preciosos, qual é o lugar certo para manter eles em segurança? Onde é que eles devem ser armazenados? E a resposta é tão poética quanto profunda. No coração. Pensa bem, não é para guardar num livro, nem só na memória para decorar, é para guardar no centro do nosso ser, naquele lugar onde nascem as nossas decisões e as nossas emoções. Mas, na prática, o que significa guardar no coração? Significa valorizar esses ensinamentos lá dentro, a ponto de eles se tornarem o leme que guia os nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas atitudes. Esse processo de internalização que transforma o conhecimento em ação de verdade. E é aqui que tudo se junta, sabe? Esses dois pilares, eles não funcionam separados. A combinação de aceitar com humildade e guardar dando valor, essa é a atitude inicial. É a sementinha mesmo, de onde a sabedoria começa a brotar. Uma coisa alimenta a outra. Então, para resumir, o caminho começa com esse processo de duas etapas. Primeiro, uma recepção humilde, com fé. E segundo, uma valorização interna, guardando no coração. Juntas, essas duas atitudes criam o terreno fértil para o crescimento da sabedoria. Ok, a teoria a gente já entendeu. Mas e na prática? Como é que isso vira um conselho útil para o dia a dia? O mais legal desse versículo é justamente isso, a sua aplicação direta na vida. Pois é, o conselho é a própria essência do versículo. É um chamado para cultivar essa atitude de abertura e de obediência no cotidiano. Afinal, sabedoria não é só para ser entendida, mas para ser vivida. E para fechar, fica aqui uma questão para a gente refletir. Depois de entender o ok e o porquê, a pergunta final é o como. Se a jornada para a sabedoria começa mesmo com essa atitude interior, qual seria o primeiro passo, por menor que seja, que se pode dar para começar a cultivar isso hoje,